Já estamos de volta, Vida e Saúde, agora aqui com a Anne Metzner, ela que é nutricionista e vai falar pra gente sobre um assunto bastante interessante. Obrigada pela participação, viu, Anne? Olha só, hoje em dia tem no mercado muita coisa disponível de adoçante e deixa quem faz uso desse produto até muitas vezes confuso, porque a gente não sabe mais o que é o que e se faz realmente bem para a nossa saúde ou não. Vamos conversar um pouquinho sobre quantos tipos de adoçante existem mais ou menos disponíveis. Olha, inúmeros, porque cada dia se descobre um a mais. Mas no mercado nós temos aproximadamente entre 6, 8, 9 adoçantes que se mais utilizam. Tanto na indústria como a gente usar ele em casa mesmo. A gente sabe bastante da sucralose, porque a Vida Saúde sempre usa aqui na receita de vez em quando, estévia, sacarina, não que a gente use, mas aspartame, frutose, tem manitol, tem xilitol. Bom a gente saber. Tem muitos. Assim, os adoçantes, eles têm os artificiais, são edulcorantes, né, que a gente chama. Então, eles são edulcorantes ou artificiais ou eles são naturais, né? Que nem a estévia, ela é um adoçante natural. A sucralose, ela já não é natural. Um adoçante natural. Ela vem da cana-de-açúcar, que é natural, só que ela acontece uma inversão com cloro. E daí eles mudam a cadeia de carbonos e ela se torna um adoçante artificial, né? Mas dos que nós temos hoje no mercado, ela tem sido uma das melhores. Uma opção boa de sabor, inclusive. Porque ela não deixa um gosto residual metálico, que a maioria dos outros adoçantes eles deixam. Né? Certo. Uma coisa ruim também para o estévia é esse gosto residual metálico que ele deixa. Mas vamos falar em termos de naturalidade. O estévia é o mais natural que a gente tem disponível hoje. É o mais natural, exatamente. Então, se puder fazer uma opção, a gente teria que escolher o estévia hoje, aqui no Brasil. Aqui no Brasil que é o mais comercializado. Agora, tem muito adoçante que a gente compra lá e tá escrito assim, o estévia bem grandão, mas tá escrito assim, com estévia pequenininho. Aí tem significa que ele tem misturas. Justamente por causa desse sabor residual que ele deixa, né? Eles tentam misturar os adoçantes. É sempre interessante vocês olharem no rótulo do adoçante. Isso é importante. Qual é o ingrediente? Quantos ingredientes porque às vezes tem 3, 4 tipos de adoçante num adoçante só. Só que eles colocam o chamariz para qual? Para o que é dito mais natural, entendeu? O que na verdade vende mais também, porque as pessoas estão buscando cada vez mais o natural. Isso. O cuidado que tem que ter com o adoçante, as pessoas pensam primeiro, geralmente quem utiliza são os diabéticos, né? Mas as pessoas hipertensas também têm que tomar cuidado, porque alguns deles, que nem a sacarina, né? Tem sódio, o ciclamato tem sódio, isso pode elevar a pressão arterial. Pessoas que sofrem com muito inchaço também tem que tomar cuidado, porque ele contém sódio na sua composição. Certo, agora o ciclamato, qual outro que você mencionou agora? A sacarina. Esses daí não são adoçantes que a gente encontra assim para comprar no mercado. Não, ele é misturado. Eles misturam. Por isso a importância da gente ler o rótulo mais uma vez. A sacarina e o ciclamato, o uso deles é proibido nos Estados Unidos. E a sacarina é restringida no Canadá. Por quê, Anne? Né? Porque alguns estudos foram feitos já há muito tempo, né? Com ratos. Não foi feito com humanos, esses estudos. E em ratos, eles colocavam altas doses na água do rato para testar, para ver o que ia acontecer. E eles viram que desenvolveu câncer de bexiga nesses ratinhos. Né? Então, assim, é claro que ali foi feita uma pesquisa com ratos, não foi feito com humanos. E foram colocadas altas doses. E, assim, altas mesmo, assim, às vezes um tipo ciclamato, que é 5 miligramas por quilo de peso, lá eles colocavam proporcionalmente para o rato, vamos pôr 20, 30 vezes mais do que isso. Né? Então, assim... Por que no Brasil ele é autorizado? Porque não se viu, não tem estudos ainda comprovando que em humanos isso pode causar um câncer, causar um outro problema de saúde. Mas é bom a gente sempre tentar escolher para o mais natural. Agora é o seguinte, no mercado tem também açúcar magro. E muita gente pensa que pode fazer uso indiscriminado do açúcar magro. O que é o açúcar magro? Que ótimo você lembrar disso, porque a maioria dos pacientes diabéticos
olham lá açúcar magro, ou açúcar light, né? Também tem uns que vêm com açúcar light. Ah, eu posso, é light. Mas a gente tem que lembrar a definição de diet e de light, que diet é para diabético e light tem uma redução, ou no açúcar ou no sal, de 30% naquele alimento. Então, o açúcar magro, o açúcar light, ele não é um adoçante. Ele é um açúcar que tem um poder de adoçar, ele até fica igual, porque eles acabam misturando ciclamato, sacarina, mas ele não tem tanta caloria, né? Tá, então olha só, ele não é indicado para quem tem restrição, para quem é diabético, para quem tem restrição mesmo do açúcar. Isso. Agora vamos falar de outros adoçantes que seriam até naturais, mas que também não são indicados para diabéticos. Vamos falar um pouquinho da agave e qual outra? Frutose, sacarose? Esses diabéticos não podem. Mel, a gente, é natural, mas também não pode, porque eles contêm caloria, glicose, isso vai aumentar a glicose sérica desses pacientes, então não pode. Mas assim, lembrando que assim, o que aconteceu com o adoçante, né? Ele foi descoberto em meados do final do século XIX, já é antiguinho, não é assim uma coisa tão nova. Mas ele tomou uma grande proporção nos anos 80 e 90. Por quê? Para as pessoas perderem peso, né? Foi quando as pessoas saiu assim, a mídia querendo aquelas modelos estereotipadas, todas magras, então as pessoas viram, se eu reduzir meu valor calórico, eu vou emagrecer. Então foi aí que o adoçante criou força. Né? Então, e hoje a gente tem muito mais adoçantes disponíveis, porque a tecnologia está aumentando, obviamente, muitas pesquisas estão descobrindo, trazendo para a gente uma das pesquisas que é bem alarmante, que saiu agora em setembro de 2014, né? Que foi um estudo feito em Israel, mas foi divulgada essa pesquisa na Inglaterra, uma pesquisa nova feita com humanos, foi feito com ratos e com humanos. Conta pra gente. Muito boa essa pesquisa e eles descobriram que o adoçante não está mais se tornando tão mocinho assim, ele está se tornando vilão. Porque nessa pesquisa, eles descobriram que o uso excessivo de adoçantes pode, em vez de prevenir obesidade, por exemplo, ele pode levar a uma resistência à insulina. E isso pode futuramente trazer uma diabetes para essa pessoa. Ou seja, o adoçante também precisa ser usado com moderação. Lembrando sempre que tem que ser exclusivamente para aquelas pessoas que têm diabetes. Isso Nada a gente tem criança, que lembrar. Não vamos oferecer para criança. A não ser que a criança tenha diabetes. Mas por indicação médica. Exatamente. Vai ao médico, vai ao nutricionista que vai indicar um melhor adoçante. Então vamos falar um pouquinho agora para você que de repente precisa fazer o uso de adoçante, como deve ser a proporção do uso desse adoçante. Porque tem muita gente que compra adoçante, comprei um adoçante forno e fogão, vou poder fazer bolo, vou poder fazer minha sobremesa e não sabe a proporção. Outra coisa o adoçante líquido, ele é difícil de dosar. Muita gente acaba achando que ele não adoça, as gotinhas indicadas pelo fabricante não são suficientes. Poxa, mas eu adoçava meu suco com 1 colher e agora eu tenho que usar 3 gotinhas, sei lá, eu não sei a proporção. Fala um pouquinho disso pra gente, Anne. Aqui nós temos 1 colher de açúcar. De sopa, né? De açúcar. Tá. Vamos supor, se a gente for adoçar um copo de suco ou um chá, por exemplo, quanto que a gente vai usar? Metade disso vai para um chá, né? Nos rótulos dos adoçantes, em todos, isso não é assim, igual para todos os adoçantes. Cada adoçante tem uma dosagem diferente. E tem um poder de adoção diferente. De adoçar diferente. Isso. Cada adoçante que tem no mercado, uns têm poder de adoçar 300 vezes mais do que o açúcar. E outros, como a sucralose, ela tem o poder de até 800 vezes mais do que o açúcar. Porque ela é bem levinha. Se a gente for colocar o peso, que seria uma medida de 1 kg de sucralose e 1 kg de açúcar, a gente já vê pelo volume. Os maiores pacotes de sucralose que a gente vê no mercado são 400 gramas, são desse tamanho. Exatamente. Ele é muito volumoso, mas ele é levíssimo. Isso. Então, assim, lembrando que assim, a maioria dos adoçantes, eles pedem o quê? Que 4 gotinhas, aqui 1, 2, 3, 4 gotas. Olha a quantidade, dá pra mostrar aqui? Eu não sei se o Max consegue mostrar aqui pra gente. Isso são 4 gotinhas de adoçante. E equivale a essa quantidade de açúcar. Vocês estão entendendo a diferença? E assim,
Tem uma pesquisa que informa que 57% das pessoas que utilizam adoçante não se importam em saber que tipo de adoçante que estão consumindo. É como se o cérebro dissesse assim, olha, estou usando adoçante, eu estou tranquila, a consciência alivia. Desses 57%, somente não, 16%, sabe o que eles fazem? Eles não fazem isso. Eles esguicham o adoçante na xícara, no copo, entendeu? Do alimento que ele quer adoçar. Esguicham, gente. Eu fiz um cálculo ontem, juro pra vocês, peguei até uma seringa para contar os mLs. Uma colher de sopa cabem 70 gotas de adoçante. Uau. 70. Em média... Daria para adoçar... Nossa! Gente, eu sou boa de litros, mas dá para adoçar litros de uma bebida, né? E assim, tem alguns adoçantes que assim, nós temos uma regra que tem a quantidade máxima permitida de adoçantes que um ser humano pode usar por dia. Foi aí que as pesquisas disseram, isso não tem problema, isso não faz mal, porque eles colocam um limite, né? Então, até esse tanto você pode tomar. Seguro. E tem alguns adoçantes que com 100 gotas diárias já é o limite. Tem umas que são 500, mas tem umas que com 100 gotas já é o limite. Se uma esguichada num copo, eu coloco 70 gotas ali, a pessoa vai dar 3, 4 esguichadas durante o dia. Vai ceder o limite assim. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com a quantidade de adoçante que você está colocando no seu alimento. E outra coisa importante também, às vezes não é só esse adoçante que a gente utiliza para adoçar o café, a cevada, o chá, o suco em casa. São os alimentos light diets que tem muito no mercado e todos eles são adoçados com o quê? Com sacarina, com ciclamato. E tudo isso precisa ser somado na quantidade limite do dia. Isso. Olha, Anne, tem muita coisa para falar. Eu acho que a gente tem que trazer a Anne aqui mais algumas vezes para esclarecer ainda mais esse assunto, mas a gente aprendeu muito hoje. Obrigada pela participação, viu, Anne? O Vida e Saúde fica por aqui. Se você precisa fazer mudanças na sua vida, não desanime. Faça metas curtas, comece a cumprir essas metas e aí você vai ter mais qualidade de vida. Que Deus te abençoe e até o próximo Vida e Saúde. Tchauzinho!